Olá, sejam todas e todas muito bem-vindos a esse espaço. Eu vou fazer uma série de lives, de encontros aqui com vocês, para que a gente entenda um pouco mais de educação especial. Para que você, professor, professora, possa entender da educação especial e eu vou te ajudar a garantir a participação e aprendizagem do aluno com deficiência na sua turma, em sala de aula. Por isso que esses encontros vão acontecer. Hoje eu vou começar falando um pouquinho sobre a história da educação especial e de alguns documentos que vão nortear a educação especial no Brasil. Por que é importante a gente saber de documento? Por que é importante a gente saber de história? Porque é ela que vai nos mostrar o momento histórico em que nós estamos. E também é ela que vai nos dizer quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres e aquilo que nós devemos lutar para o nosso aluno ter garantia em sala de aula. E também para que a gente saiba quais são os nossos direitos e nossos deveres, que a gente possa lutar nas escolas e cumprir o nosso papel. E dessa forma garantir essa aprendizagem, essa participação do aluno em sala de aula, que é tão importante e que é só dessa forma que a inclusão vai acontecer. A inclusão ela vai ser sempre baseada em 3 pilares: presença, participação e aprendizagem em sala de aula. E isso nós vamos conseguir fazer juntos. Eu vou te ajudar a chegar lá. Bom, então vamos lá, vamos começar um pouquinho falando de mim. Eu vou me apresentar para vocês, muitos aqui já me conhecem, já sabem quem eu sou, já conhecem a minha história, mas para quem não conhece, eu sou Tiene, sou professora há mais de 24 anos, comecei atuando com o ensino fundamental, quando eu ainda era bem jovem. Nessa época que eu comecei a atuar como professora no ensino fundamental, eu também fazia licenciatura na UERJ, ou seja, eu comecei trabalhando formada pelo ensino do magistério, aquele que a gente só precisava ter quando acabava o ensino médio, o ensino secundário. Terminei o ensino secundário e fui logo trabalhar em uma escola particular. E foi lá que eu conheci a minha primeira aluna com autismo. Até então, eu não sabia muito bem o que era autismo. Nessa época, nem recebia esse nome. Comecei a trabalhar com ela, mas ela era muito excluída na escola. E aquela situação toda me incomodava demais. Então, fazendo pedagogia na UERJ, eu fui me especializar em educação especial, porque eu queria muito ajudar essas crianças que estavam em sala de aula e que por algum motivo eram excluídas ou não tinham a sua aprendizagem garantida. Depois de fazer o UERJ, de me formar em pedagogia e de me especializar em educação especial, eu em sala de aula, quando eu já atuava em classe especial, eu percebi que meus alunos tinham muitas dificuldades psicomotoras e precisavam de um auxílio maior nesse lado. Então eu fui fazer pós-graduação em educação e reeducação psicomotora também na UERJ. Atuei algum tempo na classe especial, mas aquela exclusão, aquelas crianças separadas, sem poder estarem com outros, com currículos que talvez não existissem, me incomodava muito. E eu precisava incluí-los e precisava estudar cada vez mais. Essa minha turma de classe especial, eles cresceram, eles foram para a turma regular e tiveram um êxito na sua participação, na sua aprendizagem. E depois dessa época em classe especial, eu fui trabalhar em sala de recursos. Trabalhei durante muito tempo em sala de recursos e também como professora itinerante. E para mim, a chave da inclusão, para fazer com que a inclusão aconteça, é fundamental o trabalho do atendimento educacional especializado. Eu também fiz pós-graduação em atendimento educacional especializado pela Universidade Federal do Ceará. Depois eu fiz mestrado em educação na UERJ e continuei trabalhando com educação especial, com sala de recursos. Também fui professora do atendimento domiciliar, que são aquelas crianças que por questões de saúde estão impedidas de frequentar a escola. Então nós, professores, vamos até a casa do aluno para levar o trabalho que é feito na turma regular dele para casa, para a escola, para que ele possa continuar aprendendo e tenha o seu direito à educação garantido. Também trabalhei no Instituto Helena Tipoff como membro de uma equipe, onde eu aprendi muito e troquei muito a respeito da educação especial e inclusiva no município do Rio de Janeiro. Atualmente eu faço doutorado na Universidade do Porto e estou cada vez mais estudando sobre inclusão e agora a inclusão das pessoas no ensino superior, dos adultos no ensino superior. Então vamos começar a falar um pouquinho a respeito da educação especial. Da história da educação especial. Então, primeiro a gente vai entender o que é educação especial. A educação especial ela é uma modalidade de atendimento. Ela é uma modalidade de atendimento que vai passar desde a educação infantil, ou seja, desde a creche,
até o ensino superior, o doutorado, o pós-doutorado. Então, qualquer estudante que esteja nesse percurso educacional tem direito à educação especial. Então, um aluno do ensino fundamental pode ser um aluno da educação especial, porque ela é uma modalidade transversal que perpassa todos esses níveis de ensino. Então, isso é a educação especial. Ela é uma modalidade de atendimento da educação. Isso é importante que a gente saiba, tá? O que é a educação especial? E a educação especial, ela tem uma história que a gente pode dizer que é recente. Apesar de nós termos pessoas com deficiência durante toda a história da humanidade, a história da educação especial, ela é muito recente. Por quê? Recente em termos históricos, claro, quando a gente fala de história da humanidade. E por que ela é recente? Porque essas pessoas, elas só começaram a ter direito à educação há pouco tempo. O direito incondicional a uma educação inclusiva junto de todos os outros, de todas as outras pessoas. Apesar desse direito, ele ainda está num momento que ele ainda é questionado, que ainda existe um questionamento sobre esse direito à educação dessas pessoas em turmas regulares, em turmas comuns. E é importante a gente entender a história da educação especial, por quê? Porque a história, ela não é linear. A história, ela sempre avança e retrocede. Então, as pessoas com deficiência, muitas vezes, elas ganham uns direitos, mas muitas vezes elas também perdem esses direitos por questões políticas, por questões religiosas, por questões sociais. Então, nós temos que estar sempre atentos para não deixar essa história retroceder e para que essas pessoas não percam seus direitos e que a inclusão ela realmente aconteça. Eu sei que a gente, quando é professor, quando a gente está em sala de aula com muitos alunos, que é uma das grandes dificuldades da inclusão, é um grande número de alunos em sala de aula, então mas com 30, 35 alunos, onde a gente não consegue fazer nada diferente do que explicar num quadro, é o grande dificultador da inclusão. Mas a gente tem que pensar que a inclusão, ela é um direito assegurado. Todos nós temos o direito de aprendermos juntos, no mesmo espaço. Quando você pensar, é muito difícil incluir, como é que eu vou fazer, por que eu vou fazer? Pensa que nós já temos formas e já podemos pensar juntos. Eu posso te ajudar a pensar em uma forma de planejar para a sua turma melhor e para que atenda essa pessoa com deficiência. E também a gente precisa pensar que a mulher, por exemplo, na história, ela teve uma época que ela foi segregada da educação. A mulher não tinha direito de estar dentro da escola. Ela era vista como uma pessoa incapaz, como uma pessoa inferior. Que a formação não deveria ser acadêmica, deveria ser uma formação voltada para as questões do lar, para as questões domésticas. E que o direito da mulher frequentar uma escola, ele foi um direito conquistado, mas que não foi um direito conquistado de uma forma fácil, foi um direito conquistado com luta, com busca e com muitas vezes esse direito sendo negado, falando, não, esse espaço aqui não é delas, é difícil educar uma mulher, para que a gente vai misturar? E hoje a gente não questiona mais se o direito da educação, quer dizer, em alguns lugares até a gente vai falar que vai questionar, né, em alguns países, e algumas pessoas vão questionar esse direito, mas legalmente a gente não tem mais esse questionamento, porque a gente entende que o lugar da mulher é dentro da escola, dentro da universidade, aprendendo. E com a pessoa com deficiência não pode ser diferente. Nós precisamos entender que é um direito que não pode ser questionado em momento algum. O que nós precisamos fazer é encontrar uma forma de ensinar esses alunos, ensinar com qualidade a esses alunos. E por isso, nós vamos falar um pouquinho hoje da história da educação especial. A história da educação especial ela pode ser dividida em 4 grandes momentos. Esses 4 grandes momentos são o da exclusão, o da segregação, o da integração e o da inclusão, que é o momento que nós estamos agora. Sempre pensando que essa história não é linear. Ela retrocede, ela caminha, ela volta, ela vai e ela vem. Então, qual é o primeiro momento, né? É aquele momento em que a pessoa com deficiência, ela era completamente excluída da escola.
ela não tinha direito a esse espaço, a sua educação não era pensada. Ela era vista completamente como uma pessoa incapaz, que não tinha direito de estar naquele espaço e que não devia estar na escola. Então, não existia um pensamento de como iria se educar. Até o período colonial, esse momento de exclusão, ele é marcado de uma forma muito forte. Então, hoje, quando a gente diz assim, existem muito mais pessoas com deficiência, as escolas estão cheias de alunos com deficiência, isso não existia no passado. Isso não existia no passado porque essas pessoas não tinham direito, aquele espaço não era reservado para elas, não existia legislação que assegurasse essa educação e elas eram vistas como incapazes. E quem é incapaz não está na escola, fica em casa. Claro que o avanço da ciência, o avanço das características para diagnóstico, o avanço da medicina fez com que a possibilidade de diagnóstico seja muito maior. Mas a saída dessas pessoas com deficiência de dentro de casa, a busca pelos direitos, fez com que elas pudessem ocupar mais os espaços e também com que os diagnósticos aumentassem. Então vamos falar de novo aqui um pouquinho desse período da exclusão. Essas pessoas estavam em casa, escondidas. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas com deficiência, mais velhas, dos nossos avós, das nossas avós, que não saíam de casa, que só ficavam lá dentro, porque ter deficiência, ser uma pessoa com deficiência, era vergonhoso e essa pessoa devia estar escondida, estar dentro de casa, não ocupar um lugar na sociedade. No máximo, elas eram atendidas por professores particulares, por pessoas para ensinarem a fazer domésticos, atividades dentro de casa. Não era um atendimento com uma finalidade de educação. Então, no século XVIII, olha, como a gente vai começar a falar do primeiro movimento, do primeiro aparecimento de uma instituição para atender a pessoa com deficiência. E essa primeira instituição, ela surgiu na Europa, que foi o Instituto Nacional dos Jovens, que iria atender as pessoas com deficiência visual, as pessoas cegas. Então, foi a primeira instituição que surgiu, o primeiro movimento de atendimento à pessoa com deficiência, mesmo que dentro de uma instituição, nós podemos considerar isso como o primeiro avanço para o atendimento educacional de uma pessoa com deficiência. No Brasil, nós vamos ter só em 1854 a primeira fundação, a primeira criação de um instituto para atendimento da pessoa com deficiência. Nós vamos ter a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que atualmente é o Benjamin Constant, que tem uma importância histórica e de atendimento à pessoa com deficiência visual muito grande. Depois, em 1856, nós vamos também ter a criação no Rio de Janeiro do Instituto dos Surdos Mudos, que é o atual INES, né, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, nós temos aí os primeiros atendimentos voltados para pessoa cega e para pessoa surda. Em 1994, somente em 1904, é que nós vamos ter uma abertura numa ala no Hospital Dom Pedro II, para atender crianças com deficiência intelectual ou autismo. Mas esse atendimento ali acontecia dentro de um hospital. Era um atendimento muito mais voltado para ensinar padrões de comportamento, questões de vida diária, do que propriamente educacional. Mas a gente enxerga ali a primeira iniciativa, a primeira forma de se tentar uma educação das pessoas com deficiência intelectual e também autismo, que na época não tinham esses nomes, a pessoa com deficiência a deficiência não era tida com esse nome, o autismo também não, mas nós vamos usar as nomenclaturas que nós usamos atualmente para nos referirmos a elas. Depois nós vamos passar por um momento da segregação, que é qual momento? É aquele momento em que as instituições completamente separadas vão ser responsáveis pela educação da pessoa com deficiência. Então, socialmente, vai se falar assim, ok, essas pessoas com deficiência, elas existem. Talvez elas tenham algum direito à educação. Então, nós vamos pensar nas instituições separadas. Claro que eu estou falando isso para vocês de uma forma, de um contexto histórico atual, mas na época, a primeira instituição que surgiu foi em 1930,
na época veio a ser um grande passo para o atendimento da pessoa com deficiência, num contexto histórico. Então essas pessoas elas começam a ser percebidas e elas começam a se pensar em formas de se educar, de se dar uma formação educacional a essas pessoas, a se dar alguma aprendizagem escolar a essas pessoas. Então, essas instituições elas começaram a aparecer pelo movimento da sociedade civil, não era da sociedade governamental, foi das sociedades civis que aparece esse movimento, essas primeiras instituições. Então nós temos o aparecimento da fundação do Instituto Pestalozzi em 1932 e depois em 1954 nós temos a fundação da APAE, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Essas fundações elas tinham o intuito, né, elas ofereciam atendimento na área de saúde e de educação para pessoas com deficiência intelectual. E é um movimento muito importante para se começar esse atendimento, para que essas pessoas tivessem um instituto local de participação e de atendimento. O atendimento, então, não era visto como algo para ser oferecido pelo Estado e não era visto como uma política pública. Ele é um movimento que vai se caracterizar pela exclusão da escola pública. Então, quando o Estado, né, nesse momento da segregação, começa a pensar em atender a pessoa com deficiência, a possibilitar o atendimento educacional dela, como é que ele pensa? Através da criação das escolas especiais, espaços completamente separados da escola comum, onde essa pessoa com deficiência ela vai poder ser atendida, ela vai poder ter um atendimento educacional, mas só um espaço que vai ser voltado apenas para a pessoa com deficiência. Depois nós vamos passar para o momento da integração, que é o momento em que eu comecei a trabalhar, apesar de historicamente eu começar a atuar como professora no momento que já era chamado de inclusão, a prática ela ainda era de integração. E eu vou explicar para vocês por que ela ainda era de integração, apesar de historicamente a gente já está no momento ali da inclusão. Na década de 60 e 70, a luta pela inserção social da pessoa com deficiência, essa luta promovida pela sociedade, pelas pessoas com deficiência, pela família das pessoas com deficiência, fez com que essas pessoas passassem a ser vistas como educáveis. Ok, né? Elas têm direito à educação, elas precisam da educação, precisamos criar alguma forma de colocá-las na escola. Já existiam as escolas especiais, mas elas começaram a ser vistas como educáveis e como pessoas com direitos nesse momento histórico. E essas práticas completamente excludentes, esses espaços completamente separados, eles começaram a ser questionados. Por que elas precisam estar separadas? Por que elas não podem estar juntas? Por que elas não podem estar na escola? Então a luta começou a ser por essa integração da pessoa com deficiência na escola comum. E como é que foi feita essa integração? Através da criação das classes especiais dentro das escolas comuns. Então a pessoa com deficiência, ela passa a ter direito de frequentar a escola comum, porém num espaço separado, o espaço da classe especial. E por que eu digo para vocês que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a dar aula, eu comecei num momento histórico que já era falado que era de inclusão, mas a prática era de integração. Porque eu comecei numa classe especial, em que essas classes especiais, elas não seguem o currículo escolar, o currículo nacional. Então, não seguem o currículo da escola. Então, essas classes especiais, elas não tinham um currículo. O que era ensinado a essas crianças? Como é que eram essas crianças? O que elas ensinavam? Quando elas concluíam, existia uma conclusão, elas estavam na classe especial. E que não existia currículo. Então, não existia um documento, por exemplo, para conclusão. Elas eram educadas em espaços separados, em espaços ainda segregados dentro da escola. Aquele ali era o lugar delas. Elas não frequentavam sala de leitura com as outras turmas, elas não frequentavam biblioteca, elas não frequentavam a quadra, por exemplo.
Depois que eu comecei a dar aula, e vejam bem, eu já comecei a dar aula já no ano 2000, eles, por exemplo, ainda não tinham direito à educação física. O direito à educação física foi uma briga dos responsáveis e dos professores das classes especiais para que essas crianças e esses adolescentes tivessem direito à educação física. E demorou, não foi no meu primeiro ano, não. Isso foi uma luta para que eles começassem a ter direito à educação física. Então, eles começaram a ter direito a um tempo só de educação física e depois passaram a ter o mesmo direito que as outras turmas, de 2 tempos. Então, a gente ainda vê que é um momento muito separado já no ano 2000. Tá? Então, esse é o momento da integração. Então, é um momento que se fala que eles podem estar juntos, mas num espaço ainda que separado. E depois a gente chega no momento da inclusão, que vai começar ali esse movimento, essa fala, essa luta vai começar na década de 80 e 90. E é aí que ganha força a ideia incondicional de que todas as pessoas precisam estar na escola comum. Esse movimento da educação para todos, da educação como um direito incondicional na escola comum, um direito da pessoa, ele vem por conta de alguns documentos, né, que nós temos. Nós temos a Declaração dos Direitos do Homem, que diz que todos os homens têm direito à educação, mas esse movimento mesmo da inclusão escolar e tudo mais, ele acontece porque é publicada a Declaração de Jomtien em 1990, que essa declaração é fruto da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, que é um marco da Agenda de Educação para Todos, estabelecendo compromisso político e global de garantir o acesso à educação de qualidade para qualquer pessoa. E esse documento ele enfatiza a importância de oferecer igualdade de oportunidades educacionais para todos, independente da sua origem social, de gênero, de etnia, de deficiência, de status econômico ou qualquer outra condição. E reconheceu que a educação ela é essencial para o exercício dos direitos humanos. Então, para a gente garantir os direitos humanos, nós precisamos garantir educação. E educação em qualidade e educação igual para todos. Claro que quando a gente fala uma educação igual para todos, é uma educação em que todos possam estar juntos. Não com esse espaço aqui é para você, esse espaço aqui não é para você, não. É uma educação de qualidade para todos, em que todos possam ter as suas necessidades atendidas dentro da escola e no mesmo espaço, né? E contribuiu para sensibilizar sobre a importância da educação e promover a cooperação internacional para a educação, tá? Depois nós vamos ter o grande documento, o documento que é mais falado e mais conhecido, eu acho, quando a gente fala de educação especial, que é a Declaração de Salamanca. A Declaração de Salamanca, ela vem trazer à tona a discussão do que precisa ser a educação especial e da importância da inclusão educacional, de que todos precisam ser educados na mesma escola. E que para que essa educação ela realmente aconteça, a pessoa com deficiência precisa ter as suas necessidades educacionais especiais atendidas. E nós vamos conversar sobre o que são necessidades educacionais especiais no próximo vídeo. Não vou falar agora porque senão vai ser muita informação, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre isso para a gente entender aí qual a diferença entre necessidade educativa especial e deficiência. Mas isso eu vou deixar para uma próxima. Então, o que vai acontecer na Declaração de Salamanca? O que essa declaração ela vai falar para a gente, né? Ela vai ampliar o conceito de educação especial dentro de um documento de educação para todos. Além disso, o documento propõe ações governamentais e escolares que orientam a educação especial, guardando diferenças de contextos diversos. E ela vai falar que a educação especial ela é uma garantia do público-alvo da educação especial e que ela deve ocorrer numa modalidade inclusiva. Ou seja, as pessoas com deficiência devem ter as suas necessidades atendidas pela educação especial, mas que ela deve acontecer dentro da escola comum, não em espaço separado. E também no próximo vídeo eu vou explicar para vocês o que é isso, né? Quando a Declaração de Salamanca traz essa fala para a gente. Tá? Então, esses 2 documentos são os que vão dar base, os que vão falar para a gente assim, olha, a pessoa com deficiência tem que estar
no espaço, tem que ter a sua garantia de educação para todos no mesmo espaço, uma educação de qualidade e que seja de direito igual para todas as pessoas. Então é nesse momento, então nessa década de 80 e 90, que surge essa ideia incondicional de todas as pessoas estudarem em uma escola comum e não mais em um espaço separado. E vai se entender que a pessoa com deficiência é um indivíduo de direito. Ele tem direito à educação. E aí vão começar a ocorrer as mudanças nas bases legais, pedagógicas e de acesso a essa escola. Então nós vamos ter a publicação desses documentos históricos que vão falar muito e que vão orientar a educação inclusiva. E por que eu falo para vocês que quando eu comecei a dar aula, apesar de já estar no momento histórico da inclusão, o que acontecia ainda era a integração? Porque os meus alunos estavam numa classe especial. E quando comecei um movimento junto com os responsáveis deles para que nós fizéssemos a inclusão desses alunos, porque mesmo naquela época já me incomodava muito, mesmo sendo professora de classe especial, me incomodava muito o fato deles estarem separados das outras crianças. Eles eram pequenos, eles tinham 6, 7, 8 anos. Como é que era feita essa inclusão deles? Entendia-se que essas crianças, elas precisavam estar preparadas para ir para a classe comum. Não era a classe comum que precisava se adaptar e criar estratégias para recebê-las. Não. Elas precisavam se adaptar e estar aptas para estar lá. Então, como é que a gente começava esse processo? A criança começava a ir 1 hora por semana para a classe comum. Então, ela ficava lá todos os dias, todos os dias não. Primeiro começava uma vez por semana durante 1 hora. Nenhuma atividade era modificada para essa criança. O que fazia era que eu chegava, conversava com esse professor e nós víamos qual era o melhor momento para ele entrar nessa sala de aula. Então, talvez o momento da história, talvez o momento de uma atividade mais de brincadeira. Então, nós criávamos essas estratégias para que ele estivesse ali. Agora, vocês imaginem quantas vezes essa inclusão estava errado. Por quê? Vocês imaginem uma criança que não está acostumada a ir para aquela turma, que ela sai de um espaço onde ela está sozinha e que de repente ela chega numa turma que não conhece ela e que ela só vai ficar 1 hora, que ela entra, que ela sai no meio de uma atividade, que ela chega no meio de uma atividade, que ela não é conversado, não é explicado, toda a turma já passou por uma preparação, já foi explicado, já formaram, já foram para a sala de aula juntos, já começaram a atividade juntos e ele chegava lá. Então, muitas vezes sem poder ter esse início, ter essa rotina. E que só acontecia 1 vez por semana. Por que por 1 vez por semana ele não podia estar com o grupo dele, ele tinha que estar num outro grupo, com outra professora, com pessoas que ele não conseguia estabelecer laços de amizade? Então, na verdade, era um movimento em que a criança tinha que se adaptar. A criança deu certo nessa 1 hora, ela passaria para 2 dias na semana e depois para 3 dias na semana. Ou seja, não existia nenhum movimento, nenhuma modificação na estrutura, no funcionamento, nas atividades e no planejamento da turma comum. Existia a criança tendo que se adaptar a esse movimento para ela ter que provar o direito dela estar lá dentro. Então, era um momento de inclusão, um momento histórico, mas a prática era de integração. E quando essa criança era incluída, quando ele era incluído, o que acontecia? Se falava em adaptação curricular. Vamos fazer a adaptação curricular para ele. Então, essa criança foi incluída, por exemplo, no 2º ano, pegava-se esse currículo do 2º ano e pensava-se, o que ele tem capacidade para aprender? O que ele vai poder aprender? Não se pensava nas potencialidades dessa pessoa, desse aluno. Pensava-se no que, será que ele pode aprender isto? E aí acontecia o que era muito sério, que era o empobrecimento do currículo, porque presumia-se a capacidade dele, o que ele iria conseguir, ia se tirando os conteúdos, ia se tirando as metas curriculares desse aluno. Então, o currículo ele era empobrecido e ele não era pensado de acordo com as potencialidades do aluno. Não se pensava em eliminar as barreiras para que ele pudesse estar ali. Pensava-se em adaptar de uma forma que ele ficasse ali e tivesse algum aprendizado, mas um aprendizado de forma mais empobrecida.
Então, esse aluno ia para ali, muitas vezes pegava-se o currículo de outras séries, então, por exemplo, um aluno do primeiro ano, utilizando também um currículo adaptado, um aluno do terceiro ano, por exemplo, usando também um currículo adaptado do primeiro ano. Isso era muito comum de acontecer, por isso que era um período de integração. Hoje, quando a gente fala de inclusão, a gente fala de adaptação de atividades quando a gente pensa em transformar essa atividade de uma forma que elimine barreiras para que o aluno, com as suas potencialidades, possa atingir os objetivos propostos para ele na educação, com base em um currículo comum para a turma, um currículo que vai atender a toda aquela turma, mas que as atividades vão ser pensadas para ele de forma que vai se eliminar as barreiras educacionais que nós vamos encontrando ao longo do caminho. Então, são esses 4 momentos que nós vamos encontrar aí na história da educação especial, que nós precisamos estar muito atentos, porque esse movimento, ele não é linear. Então, nós precisamos estar atentos para que as nossas práticas pedagógicas, muitas vezes, que seja por falta de conhecimento, seja por momento histórico, seja por pressão social, seja por um acontecimento dentro da escola, a gente não retroceda. A gente possa pensar e que vocês possam planejar de forma a garantir a aprendizagem e a inclusão desse aluno. Esse foi o nosso primeiro encontro aqui, o nosso primeiro bate-papo. Nós vamos ter outros para que a gente possa juntos pensar e eu te ajudar a fazer esse planejamento e garantir essa participação desse aluno na escola para que a inclusão realmente aconteça.